Olá, tudo bem? Você está com fome da palavra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos que você tenha orado por alguma causa há anos. Deixa eu te perguntar. E se as coisas não mudarem? Você tem orado, tem clamado a Deus. Mas e se a resposta do sim tão prometido que você achou que teria, né? Que às vezes nós confundimos aquilo que nós queremos com aquilo que Deus prometeu. E se a circunstância de fato não mudar, continuar a mesma? Como você reage? Essa é a aparente situação de Davi no Salmo 12, verso 8. Se não, vejamos. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Davi ele começa esse Salmo de número 12 gritando por socorro. Lembre-se que a ideia aqui é de alguém que está se afogando. Senhor, se eu tenho um último suspiro para dizer a ti, o meu suspiro é socorro! E ele explica por quê. Porque ele olha ao seu redor a falsidade, mentira, dolo e assim por diante. Ele está no meio do povo de Deus, mas não consegue contar com muitos, pois a maioria está corrompida. Então ele clama dizendo: Senhor, corta-os do seu povo, corta os bajuladores, Senhor, tira, arranca, com eles o Senhor não tem aliança, corte-os, ó Deus. E Deus responde a Davi dizendo: Davi, ouve, eu me levantarei para socorrer o oprimido, o necessitado, o pobre, o injustiçado e assim por diante. E Davi olha isso e fala: Senhor, como eu amo a sua palavra, ela é pura, ela me encoraja, ela me transforma, ela me guia e assim por diante. Mas aparentemente, o salmo termina com uma tonalidade diferente. Ele olha e diz: por todos os lugares andam os perversos. E isso acontece quando a vileza ou a maldade é exaltada. Como reagir quando as coisas aparentam não mudar? Eu acredito que quando nós oramos querendo que as coisas mudem, nós podemos cair no erro de pensar que as nossas orações manipulam o Todo-Poderoso e que Deus não é soberano e não sabe o que está fazendo. Lembre-se de que a nossa oração, em primeiro momento, tem como objetivo ter comunhão com Deus, adorá-lo, louvá-lo e assim por diante. Segundo, confessar os nossos pecados. E terceiro, pedir que o nosso coração se alinhe à vontade de Deus. Que o nosso coração encontre a calmaria, o abrigo no temporal. Ainda que as circunstâncias aparentam não mudar, nós continuamos com a nossa fé intacta. Ainda que as circunstâncias às vezes aparentam piorar, continuaremos crendo, sabendo que o nosso reino está guardado com Cristo Jesus. E que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Se as coisas aparentam não mudar, saibamos que, como Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, os sofrimentos da vida presente não se comparam às glórias que há de ser manifestadas em nós. Quando você tem essa perspectiva de que aqui neste mundo, ainda que haja sofrimento, Deus me guardará de todo mal, ou seja, me guardará de cair da fé, e que em breve eu reinarei com Cristo nos altos céus, eu me acalmo. Eu entendo o meu lugar no cosmos. Certa vez, Thomas Brooks deu a seguinte ilustração. Suponhamos que você entrasse numa loja ou numa casa de ferreiro e você olhasse a mesa e tivesse várias ferramentas diferentes, tortas, ferramentas que você mal sabe para que serve. Você olha e fala: ferreiro, você está errado de usar essas ferramentas, elas são feias, são tortas, elas são estranhas, eu não as conheço. O ferreiro diria para você: mas quem é o ferreiro? Eu? Ou você? Você não sabe para que serve, mas eu sei para que serve cada uma dessas minhas ferramentas. É assim que funciona a história do mundo. É assim que funciona a história da raça humana. Por vezes nós oramos para que Deus extermine o ímpio do dia para a noite, faça a nossa vontade nos céus e na terra.
Achamos que, por vezes, os caminhos que a humanidade toma não deveria tomar, a história não deveria ser escrita dessa maneira e assim por diante. Mas lembremos-nos, irmãos, de que Deus é o Senhor da história e das circunstâncias. As ferramentas são dele, a história é dele. E um dia, embora não saibamos como, tudo convergirá. Toda dor, sofrimento, pecado, ódio, tristeza, convergirá para a glória de Deus e benefício do seu povo. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Se as coisas não mudarem, eu continuarei crendo, pedindo para que Deus mude, não as coisas, não as circunstâncias, mas o meu coração incrédulo. Essa deve ser a nossa oração. Que tal você fazer essa oração hoje, pedindo para que Deus molde o seu coração à vontade dele? Se você chegou a mais este final de vídeo, eu peço que você curta, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva, a fim de que essa mensagem alcance o maior número de pessoas para a glória de Deus. Que Deus nos ajude. Amém.